Deixa eu fazer um jogo rápido aqui, até por questão do horário. O Edmilson, o professor Edmilson, um abraço, que já esteve aqui, ele perguntou, Mara, pode comentar sobre a política de imposição dos slides, do cumprimento dos APDs e da paralisação da categoria dia 20. Dia 20 ela já falou um pouco. E o Marcos Ferraz está dizendo assim, a privatização tem o papel de tirar o Estado de trabalhos que iniciativa privada pode fazer. Os governantes novos dizem que a função do Estado é fiscalizar, financiar e fomentar. Isso não é bom? Então, eu vou começar pelo Marcos. Marcos, você já colocou um motivo que é péssimo. Financiar. Se o governo vai vender e ele vai ter que dar subsídio, ele vai ter que financiar, então não precisa vender, ela continua pública. Exatamente. Tá certo? Então, isso não é bom. Ele é bom para os capitalistas de plantão que querem lucrar no capital, fazer capital de giro, né? Investimento em bolsa de valores. Então, para os trabalhadores, isso é péssimo. Então, se o governo pode dar subsídio, ele que faça investimento. E tem dinheiro para isso. Né? Então, se tem dinheiro para fazer subsídio, por exemplo, pegar o transporte público na cidade de São Paulo, o ônibus. Quantos bilhões o Ricardo Nunes dispendiou este ano de subsídio para as empresas de ônibus? E vai aumentar o ano que vem. E tende a aumentar a tarifa. Então, se é para ter subsídio, a gente não precisa de privatização. Né? Então, isso é claro. E o subsídio é dinheiro público. É dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de se você privatiza, o cara tá pagando para você, quem vai fiscalizar? O Estado vai fiscalizar? Não. Se existe corrupção, eu compro os fiscais, deixa eu trabalhar do meu jeito. Pronto. Vai ter fiscalização? Não vai ter. Tá certo? Então, eu acho que assim, eu não vejo com bons olhos. Olha o que aconteceu, eu vou pegar um exemplo que a privatização, os investidores, né, os neoliberais de plantão, e o neoliberalismo que avança aí a partir dos anos 80, lá com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a partir da década de 80, o que a gente tem aí? O Estado mínimo. Né? Então, olha só, no Chile, eu vou pegar o Chile, que é o exemplo clássico aqui na América do Sul, não existe mais escola pública. E não faz muito tempo a gente viu os estudantes numa luta para reestatização. Voltando no debate da água. É tudo privatizado? No Chile, sim. Os estudantes pobres recebem um voucher do Estado para poder estudar numa escola. Agora, se ele não tem um bom rendimento, ele vai indo para as escolas mais precarizadas. Então, esse é um exemplo da educação no Chile. Sobre a água, Nova York, Paris e Londres já tiveram a água privatizada e elas foram reestatizadas, porque o serviço não foi adequado. Então, dinheiro público que vai para a iniciativa privada. Um outro exemplo, vou pegar o Rodoanel, que a gente utiliza bastante. Construído com que dinheiro? Dinheiro público. Quem explora o Rodoanel hoje? A CCR. Uhum. Né? A CCR que cobra pedágio. Que não está barato. Que não é barato. Um outro exemplo, aqui na cidade de Caieiras, a gente tem o maior aterro sanitário da América Latina, que é administrado por quem? Pela CCR. E em 2020, se eu não me engano, 18, 20, o Alckmin, governador, inaugurou na área do aterro sanitário uma usina hidrelétrica que é de biogás, para aproveitar o gás produzido pela decomposição do lixo, que é o chorume, né? O gás metano. E esse gás, essa energia, ela não é distribuída para a população que sofre com mau cheiro, com insetos, isso, aquilo outro. Ela vai para a iniciativa privada, só que a usina foi construída com dinheiro público. Então, porque os privatistas, eles não fazem o investimento. Quem faz investimento é a iniciativa, é o Estado, é o serviço público. Agora, imagina se privatizar a escola aqui, onde as pessoas recebem Bolsa Família. Como que vai ficar? Esse aluno, ele vai, a pedido do pai, receber uma bolsa para poder estudar. Logo, não vai ter vaga para todo mundo. Que é uma conquista da sociedade civil organizada. Né? Não é qualquer escola que vai aceitar uma pessoa pobre. Né? Claro que não. O que a gente tem aí? Por exemplo, se a gente pega a história da educação no Brasil, se a gente olha ali, início dos anos 60, 70, todos tinham direito à escola? Pergunta. Todos tinham acesso à escola? Uma pergunta.
Vamos olhar quantas escolas tinha no município de Franco da Rocha até 1970. Qual era a população da cidade de Franco da Rocha? E aí, por que a gente vai ter a expansão? Porque os trabalhadores em educação, comunidade escolar e a participação da comunidade, ela é fundamental, vai lutar por mais vagas e abertura de escolas. Olha quantas escolas a gente tem em Franco da Rocha, construídas a partir dos anos 80, pós-redemocratização, e anos 90. Eu poderia citar N's aqui, tá certo? Mas todo mundo aqui conhece o município de Franco da Rocha. Sabe quantas escolas são dos anos 80? E faz tempo que não constrói escola estadual em Franco da Rocha. E agora é só municipal, que é parte da privatização. É parte da redução do tamanho do Estado. Eu falo, todo político que vem aqui, ou qualquer pessoa da educação, eu falo, que em Franco da Rocha não entrega o IDEB que deveria entregar do município. Porque não interessa. Não interessa o povo consciente. Não interessa uma população pensante. E aí eu entro no Edmilson, na pergunta do Edmilson. Por que eu entro na pergunta do Edmilson? Os materiais colocados pelo governo, né, os slides, tirando aí a questão do livro didático, excluindo o acesso do aluno, que onde muitas vezes o livro didático é o único livro que ele vai ter em casa, substituindo por material digital, e, diga-se de passagem, um material digital de péssima qualidade. Um material... Erros, não só erros ortográficos, mas erros conceituais. Históricos. Né? Históricos. Tem uma praia lá na Avenida Paulista, tá? Sem fonte bibliográfica, sem material. Então, ou seja, o que a gente... Sem o autor daquele material. Então, isso assim, o governo do Estado de São Paulo induz os professores a cometerem crime. Os estudantes a cometerem crime ao utilizar o material... Com erros. Sem fontes. Sem fonte bibliográfica, ou simplesmente copiado da internet. E ontem a gente... Você falar que o professor precisa fazer um malabarismo para poder explicar a atividade. Até ligar, né? O equipamento na escola, né? Na sala de aula, fazer funcionar. E aí o Estado de São Paulo vai na contramão do que diz, né? Do que está acontecendo na Suécia, na Finlândia, que eles tiraram o computador e o celular da sala de aula. É livro físico, é caderno, é escrita à mão. Né? Porque eles perceberam que em pouco tempo eles estão formando uma juventude analfabeta funcional. E São Paulo quer digitalizar e a gente sabe os motivos e os porquês. Né? Isso é muito fácil ganhar dinheiro com isso. Sobre as APDs, a gente tem uma outra situação. Né? O governo apontou que ele fez uma avaliação que a formação do professor é muito precária, ela é muito rasa, mas, ao mesmo tempo, essa formação, o Estado Nacional tem responsabilidade, que é o ensino em EAD, muito precário, que é a história do privado. As universidades privadas só querem ganhar. Então, se o estudante, Tem 300 alunos online e um professor só. Se ele vai aprender, se ele está tendo uma boa aula, se ele está adquirindo conhecimento, prática pedagógica, isso é o que menos importa. Então, o governo falou que ia resolver esse problema, criando as aulas que o professor tem que cumprir na escola de apoio pedagógico para que ele possa ter uma formação adequada. Só que também é uma formação online muito precarizada, muito empobrecida, onde o professor não tem motivação. Então, hoje... a situação do professor na escola pública, ele fica, às vezes, 14, 16 horas dentro da escola. Na PD, cumprindo essas horas, que deveriam ser de uma formação de qualidade, capacitada, e que está distante de ser. Então, a nossa luta aí, dia 20, é para derrubada disso. Mas a gente só vai conseguir derrubar isso se a categoria entender que é ela que vai fazer. O sindicato, ele não tem vara de condão que vai lá e resolve essa questão. Então, é fundamental, e eu friso, para que os professores discutam, debatam as suas condições de trabalho. Se estão satisfeitos, ótimo, beleza, continue trabalhando. Mas, se não, vamos à luta, vamos para a rua, que vamos ter aula de cidadania. Vamos dar aula de cidadania e mostrar para esse governo que não tem
Ai, me fugiu a palavra. Isso é importante. Eu tô gostando do papo. É bom quando eu encontro uma pessoa que fala bem, ó. Me fugiu a palavra, Adriano, Ajuda aí, Edmilson. a doutrinação. Isso, Né? Nós não doutrinamos, nós fazemos prática. E a nossa prática, muitas vezes, de cidadania, ela se dá na rua. Então, É um governo ideológico.